Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. O Senhor ressuscitou. Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou. 15 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Mais um relato nessa oitava da Páscoa de aparição do ressuscitado aos discípulos. Dessa vez, 2 deles retornavam de Jerusalém, tristes e decepcionados com a morte de Jesus. Caminhavam para Emaús, que era um lugar onde o
povo de Israel tinha vencido uma batalha. Era uma representação da desistência do messianismo de Jesus e em busca de algum outro mestre. E nesse retorno, com os discípulos decepcionados e tristes, o Senhor os interpela no caminho, dialoga com eles e recorda para aqueles 2 discípulos tudo o que Jesus tinha ensinado. E Cleofas se dá conta da mensagem de Jesus, sente o coração arder e convida para a partilha do pão. E nessa partilha do pão, eles reconhecem que Jesus era quem lhes falava e explicava as Escrituras. E aqueles 2 discípulos vão aos outros discípulos, ao invés de Emaús, aqueles 2 vão aos outros discípulos para anunciar que se encontraram com Jesus ressuscitado e que o ressuscitado os interpelou no caminho. É essa dinâmica que está presente também na nossa história de vida. Vejam, o Senhor vem ao nosso encontro e nos interpela na nossa jornada cotidiana, seja por esse tempo de meditação da Palavra de Deus que temos, seja em outros momentos no qual o Senhor busca comunicar-se contigo. E Ele se comunica para te mostrar a presença dEle na tua vida. Pelas vezes que você se decepcionou, pelas vezes que você pensou em mudar de caminho de vida, pelas vezes que você desanimou na caminhada, é o Senhor quem se apresenta para ti, para te dar novo sentido na caminhada da vida, te fazer seguir adiante com a alegria de encontrar-se com o ressuscitado. E mais, tu podes encontrar o Senhor na Eucaristia, mesmo com o limite do atual contexto no qual vivemos, encontrar com o Senhor nas Escrituras, encontrar com o Senhor em tantas outras oportunidades na tua jornada diária, como agora, ouvindo as Escrituras. Num instante, feche os olhos para um momento de oração e sinta essa presença de Deus. Inspire forte esse ar que você tem, expirando suas dúvidas, tristezas, coisas guardadas, e se encha da presença de Deus, inspirando o amor, a paz, a serenidade e expirando as agitações, as perturbações, os questionamentos, as decepções, se enchendo dessa presença do Senhor que te fala, que te encontra no caminho da vida, que te acolhe como tu estás e te ama e te conhece e te escuta e te acompanha na vida. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida,
chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés.